Boa noite, graça e paz. Estamos iniciando mais um Café com Bíblia. Esse tem se tornado um momento desejado por todos nós. As pessoas têm me perguntado a todo momento: e aí, podemos entrar no horário em ponto, às 20 horas agora, para participarmos do Café com Bíblia? Então estamos aqui juntos para estudarmos a Palavra de Deus. Hoje à noite eu quero dar continuidade ao estudo das cartas que foram enviadas por Deus para as 7 igrejas da Ásia, que também são cartas endereçadas para nós hoje. A igreja do Senhor Jesus precisa fazer uma releitura de toda esta escritura no Novo Testamento. Nós podemos embasar aqui a verdadeira eclesiologia, entendendo os pontos positivos de cada carta, observando as obras produzidas através da igreja, boas obras mediadas pelo Espírito Santo, e logicamente nós vamos descartar para a nossa vivência tudo aquilo que o Senhor Jesus Cristo tem dito como obras da carne, frutos de uma dinâmica que, de certa forma, não traduz muito bem os interesses de Deus para a vida da igreja. Nós precisamos, à luz das Escrituras, entendermos o momento que nós estamos vivendo. Esta situação política, ideológica, a situação eclesiástica de como vivem as igrejas hoje, em que a igreja deve acreditar, qual tipo de argumento que a igreja deve se pronunciar, e nós temos que silenciar o mal. Portanto, nesses dias, nós temos como principal objetivo nos refugiarmos na palavra de Deus. Cada cristão que se assegura das verdades divinas e que descobre na Bíblia o seu alento, o seu encaminhamento, o seu direcionamento, com certeza a palavra do Senhor haverá de nos conduzir para uma vida cristã que frutifica e bem equilibrada. Vamos ler o texto de hoje à noite, que se encontra no capítulo 2 do livro do Apocalipse, a partir do versículo 8. No último Café com Bíblia, nós estudamos a carta de Jesus para a igreja de Éfeso e hoje vamos ler a partir do versículo 8. E ao anjo da igreja que está em Esmirna escreve: isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras, ou eu conheço as tuas obras e a tua tribulação, também conheço a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são sinagoga de Satanás, também conheço. Não temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e sereis, e passareis, e também estarás diante de uma tribulação de 10 dias. Sê, portanto, fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor não receberá o dano da segunda morte. E também ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve: isto diz aquele que tem a espada aguda afiada de 2 fios. Eu conheço as tuas obras e também conheço onde habitas, que é aonde está o trono de Satanás. E retens o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá
os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios fruto da idolatria. E também ensinava para que se prostituíssem. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu também odeio. Arrepende-te, pois, quando não em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que recebe. Que Deus possa hoje à noite iluminar o nosso coração, lembrando ainda que você deve estar atento com a sua Bíblia aberta enquanto estamos aqui estudando. É de suma importância que você confira aí na palavra de Deus, não seja um mero espectador ou alguém que está assistindo a palavra. Acompanhe lendo, acompanhe fazendo uma reflexão, examinando cada palavra, examinando cada texto. E durante o estudo da palavra de Deus hoje à noite, também formule as suas perguntas, porque nós vamos ter, depois desse primeiro momento, vamos fazer uma pausa e vamos retornar aqui no Café com Bíblia para que você possa fazer todas as suas perguntas, todos os seus questionamentos. Terei o maior prazer de facilitar. Eu estou aqui como um facilitador apenas, também aprendendo com vocês a palavra de Deus. Hoje nós queremos estudar um pouquinho mais sobre o contexto de todo o livro do Apocalipse, desta visão maravilhosa, quando João recebeu a visão, Risazion, que ele pôde em espírito ser tomado ao céu dentro de uma perspectiva divina, ele pôde compreender, direcionado por Deus, direcionado pela plenitude do Espírito Santo, ele pôde não apenas receber a visão, mas escrever a visão e depois, através do anjo, encaminhar para as igrejas. Então, irmãos, a igreja que se encontra em Esmirna, nós podemos recordar que João estava na ilha de Patmos, que significa minha morte, era o lugar onde os prisioneiros de Roma eram colocados para trabalhar até a morte. E assim que a carta chegou em Efésios, devia também ser conduzida a Esmirna. A comunidade dos Efésios, ou a cidade de Éfeso, ficava ali às margens do litoral. Mas indo cerca de hoje 80 quilômetros, 1 hora de viagem, ainda no litoral, estava a igreja de Esmirna. E esta comunidade, que ainda existe até hoje, é bom lembrar, hoje nós temos arqueologia dentro da cidade de Éfeso, nós temos as construções antigas, mas não é uma cidade organizada hoje. Hoje, perto de Esmirna, tem uma grande cidade que fica lá na Turquia, antiga Ásia Menor. E aqui o Senhor Jesus está direcionando a mensagem para a igreja de Esmirna. Lembrando que a cidade de Esmirna, cerca de 600 anos antes da Era Comum, antes do Senhor Jesus, esta cidade foi completamente destruída. E aí, cerca do 4º século, ou 400 anos antes de Jesus, ela foi totalmente reconstruída. E esta cidade ela era pujante, era uma grande cidade, juntamente com Éfeso, um centro
romano naquele tempo, cidades estratégicas para o Império Romano. Então, a cidade de Esmirna com a cidade de Éfeso, para a sua época, eram grandes metrópoles. Éfeso era considerada a segunda cidade maior de todo o Império Romano e Esmirna estava ali perto. Esta cidade, que havia sido totalmente destruída e reconstruída, e o que é curioso aqui no texto é que Jesus disse: olha, eu tive uma experiência semelhante, eu que estive morto, eu que morri, mas eu ressuscitei dentre os mortos, estou vivo, e nessa experiência eu estou enviando para vocês uma carta, aquele que diz: o primeiro e o último, que foi morto e que revivi. Na língua grega, o alfa e o ômega, mas no hebraico nós podemos considerar o aleph e o tav, a primeira letra do alfabeto hebraico e a última letra do alfabeto hebraico. O primeiro e o último, o Hashion, o primeiro e o último, o Hararon. Então, esta palavra que nós podemos ver da parte do Senhor Jesus nos encaminha para o entendimento do que o Senhor Jesus deseja ministrar à vida da igreja em Esmirna. Eu tenho autoridade, eu sou o eterno, o primeiro e o último. Eu tenho uma palavra edificadora, libertadora, transformadora para vocês. E a palavra que eu tenho é que eu conheço as tuas obras, diz o texto. Conheço a tua tribulação, conheço o teu sofrimento, conheço a tua pobreza, eu sei por tudo aquilo que tu passastes, eu te conheço por dentro e por fora, e sei também que tu és rico, e que as blasfêmias dos que se dizem judeus, que estão no meio de ti, e que não são judeus, se dizem judeus, mas são ou representam sinagoga de Satanás. Então eu conheço todas estas obras, conheço as pessoas que te cercam e por isso eu quero te ajudar. Eu quero que tu compreendas que eu tenho amor para contigo. Irmãos, isto é maravilhoso. Porque Jesus, como a cabeça da igreja, como o nosso professor, nosso mestre, ele sempre gostaria de perceber, de ajudar para que a igreja esteja vivendo um momento de bem-estar espiritual, de consolidação dos valores cristãos. Jesus, ele não gostaria, ele não deseja que o cristão sofra nenhum tipo de derrota espiritual. Jesus deseja que nós sejamos vencedores pela cruz, que nós tenhamos um discipulado coerente, equilibrado e que vivamos confiantes nele, esperançosos até o fim. Em nenhum momento a igreja do Senhor Jesus deve se desviar dos caminhos do Senhor Jesus. Jesus então conhece cada um de nós, conhece cada igreja, cada comunidade bem de perto. Ele conhece a congregação, ele conhece o seu povo. Por isso ele diz: olha, eu conheço muito bem o teu sofrimento. Se nós estamos vivendo nesse momento de pandemia assustador, um momento de incerteza, nessa situação, são nas crises, são nos momentos de desertos na nossa vivência cristã que nós temos que confiar no Senhor Jesus. Quando somos provados, o Senhor deseja nos colocar em uma situação às vezes de provação,
para que a nossa fé possa se destacar, a nossa fé possa dar a dinâmica da coerência, do bem viver, da disposição de amar a Jesus sobre todas as coisas, de viver realmente a fé. Eu tenho uma certa preocupação como pastor, e parece que esta era a preocupação de Jesus, lembrando que os judeus, depois do ano 70, eles foram espalhados em todas as províncias romanas, outros foram para a Índia, viveram ali na Mesopotâmia, então até o Egito. Roma dominava tudo aquilo ali, mas os judeus estavam em todos esses lugares. Judeus também, eles tinham a sua conversão ao cristianismo, e a maioria dos cristãos naquela época, bem no início, a maioria que se converteu eram judeus. Então havia toda uma classe de ex-judeus convertidos que brilharam na fé. Os discípulos do Senhor Jesus, o apóstolo Paulo e tantos outros seguidores do Senhor Jesus. Mas muitos judeus estavam dentro da igreja e ainda queriam traduzir para a igreja, para o corpo do Senhor Jesus, ideias, conceitos judaizantes. Esses que se dizem judeus e não são. Jesus várias vezes embarreirou esses judeus, chamando de sepulcros caiados, de hipócritas, aqueles que enaltecem o egocentrismo religioso acima da vivência prática, o desejo de se tornar um homem de Deus, um desejo de conhecer as Escrituras, ou até mesmo o conhecimento das Escrituras, não faz um cristão, e nem tampouco dentro dos conceitos judaicos, um verdadeiro israelita. Jesus está dizendo, eu conheço esses que se dizem judeus, esses que falsamente vivem e que tentam embotar um engodo no seio da igreja, confundindo a mente e o coração, desencaminhando da fé a igreja do Senhor Jesus. Veja que a igreja de Esmirna estava diante de um contexto muito difícil, porque a própria cidade de Esmirna, como a cidade de Éfeso, era uma cidade extremamente idólatra, era um centro comercial, mas lá havia um templo que foi erguido para Tibério César. Então a cidade de Esmirna era uma cidade extremamente devotada para interesses religiosos contrários aos ensinamentos do Senhor Jesus. Levando em consideração que a igreja também sofria todo esse tipo de perseguição, e além das perseguições, os judeus que estavam infiltrados no seio da igreja, esses que se dizem judeus e não são, mas representam, simbolizam, sim, uma espécie de sinagoga de Satanás, né? O texto aqui no original hebraico é Beit Hakneset, sinagoga falsa, movimento falso, falsos judeus. Eu tenho uma preocupação e vejo que esse texto ele é bem contextualizado, porque nos dias que nós vivemos, tantos falsos judeus, judaizantes que se dizem cristãos, há todo um legado judaizante. Eu estou hoje aqui com a menorá, porque eu usei como ilustração para explicar, dentro do aspecto das lâmpadas, do candeeiro, as 7 igrejas. Mas, hoje em dia, a igreja ela tem trazido parte, os setores da igreja, toda aquela performance de culto, de liturgia, que vem da antiga dispensação. Irmãos,
não é correto hoje enaltecer a antiga aliança no sentido de trazer todos os aspectos litúrgicos do velho culto, da velha adoração. Nós não podemos de maneira alguma aceitar como única verdade aquela verdade que nos conduz, que nos afastam do verdadeiro cristianismo voltado para o Senhor Jesus. Eu quero lembrar hoje a doutrina que se prega, chamada a doutrina judaica em Israel. Eles não acreditam em Jesus. O nosso Jesus que nós servimos, os judeus não têm a mínima preocupação no sentido de respeitá-lo como o nosso Deus. Então, irmãos, nós precisamos brilhar na fé, cada vez mais aumentando a nossa convicção, cimentando, de forma que a nossa vida cristã possa fazer brilhar os interesses do Senhor Jesus. Ele diz claramente: eu tenho contra esses que se declaram judeus. Jesus não concorda com a falsa religiosidade. Lembrando que, evidentemente, existem os judeus que são conservadores, que são pessoas cuja ética é de se respeitar, mas nada de associar cristianismo a judaísmo. Então Jesus está declarando: nada temas das coisas que hás de padecer. A igreja de Esmirna, ela sofria todo tipo de ataque. Lembrando que o próprio imperador, o Domiciano, foi extremamente cruel nesta fase da igreja, perseguindo os cristãos. Quando nós nos lembramos de Nero, aquele perseguidor cruel, o César Nero do Império Romano, ele, num primeiro momento, ele perseguiu os judeus e varreu de perto de Roma os judeus e também incluiu nesta perseguição os cristãos. Entretanto, a igreja vai sofrer mais tarde, depois dos anos 70, uma acirrada, uma medonha perseguição por parte do Império Romano. Então Jesus está dizendo: olha, não temas, eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão para que sejais tentados. O próprio João está preso por causa do testemunho da palavra do Senhor, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Porque quem tem ouvidos, meus irmãos, devem ouvir. Quem tem uma mente brilhante, quem busca orientação na palavra de Deus, um ouvido condicionante, uma mente que te conduz para os interesses divinos, então busque na palavra de Deus estas orientações. Se a igreja do Senhor Jesus, nesse momento, está sendo provada, se nós nos sentimos assim tolhidos pelo Estado, lembre-se que não somente aqui no Brasil, alguns setores, mas hoje na Ásia Menor, a Ásia Menor hoje ela é bem abrangente, vai do Japão, ali toda aquela região voltando ali para a Turquia, tudo aquilo ali hoje é a Ásia Menor. A Ásia Menor, nos tempos de João, estava circunscrita ali perto onde hoje é a Turquia, onde estavam as 7 igrejas, toda aquela região ali era a Ásia Menor. Mas hoje nós podemos perceber que nos países asiáticos é onde a igreja sofre a mais intensa perseguição de todos os tempos. E estas perseguições, elas estão sendo espalhadas por todo o mundo, na África, nos países islâmicos, na Europa, em todo lugar, em todos os setores, a igreja de Jesus Cristo está sendo tentada, está sendo machucada, está sendo proibida
de verdadeiramente cultuar o Senhor Jesus. Então vamos nos alegrar, porque nós ainda temos todas as facilidades de estudarmos a palavra de Deus, de até mesmo lançar o desafio através da comunicação e das mídias. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, porque o que vencer não receberá dano algum da segunda morte. O cristão que aceitou Jesus, que confia na fé em Jesus, ele vive a vida cristã, ele aperfeiçoa a vida cristã, ele caminha, ele jamais desiste, ele jamais se afasta. Porque, irmãos, nós estamos vivendo um período em que a igreja tem se encaminhado. Muitos cristãos estão frios. O amor está ficando cada vez mais frio, calculista. E nós precisamos fazer a diferença diante dos desafios da nossa fé. Este é, num primeiro momento, o principal desafio do Senhor Jesus para a igreja que está em Esmirna. E aí ele vai agora se apresentar para a igreja que está em Pérgamo. Porque diante desse desafio, a partir do versículo 12, ele diz: e ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve. Pérgamo era a terceira igreja, um pouquinho mais afastada do mar, mas ainda na direção do litoral. Pérgamo era também uma grande metrópole. É de lá que vem a ideia de pergaminhos, porque ela aperfeiçoou os escritos, escrevendo textos em peles de animais. Uma cidade também idólatra, e a igreja de Pérgamo foi orientada com estas palavras da parte do Senhor Jesus. Diz o texto: isto diz aquele que tem a espada afiada, aguda, de 2 gumes ou 2 fios. Eu conheço as tuas obras e onde habitas, que é onde também tem um trono de Satanás. Irmãos, Pérgamo não era diferente da cidade de Éfeso, não era diferente da cidade de Esmirna, era um centro religioso de culto a Zeus, ao deus pagão. O próprio imperador se declarava Deus, e a cidade de Pérgamo adorava ao imperador que se dizia Zeus, ou Deus Apolo. Portanto, a cidade de Pérgamo era uma grande cidade, a igreja estava estabelecida nesta cidade, a comunidade, a congregação, o Raquel, a congregação que se reunia ali. Entretanto, esta igreja também sofria, especialmente quando Jesus disse: olha, no meio de vós está o trono de Satanás. Satanás habita em pessoa, no sentido de que ele se utilizava das lideranças locais, governamentais, incluindo a figura do imperador romano, que devia ser adorado como se fosse o próprio Deus. Por isso ele escreve, porque ele sabe que a nossa luta, os nossos desafios, aonde Satanás habita, este é o mundo que nós vivemos. O mundo setorizado, o mundo individualizado da igreja de Pérgamo é o mundo universal de todos nós hoje. Nós vivemos aqui em Fortaleza, mas Fortaleza não é diferente das grandes metrópoles do Brasil, cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Fortaleza, Recife, Salvador, Brasília, Goiânia, são grandes cidades. E nós vamos perceber que a maioria nesses grandes centros não tem temor algum a Deus. A igreja cristã ainda é minoria. Estamos tentando chegar aí cerca de 20, 25, 30% da população brasileira. Mas são estatísticas que ninguém
consegue declarar quem realmente é cristão verdadeiro, seguidor do Senhor Jesus. A verdade é que nós estamos vivendo diante dos desafios da nossa fé. O diabo está preocupado, desejoso, cada vez mais se articulando, cada vez mais tomando uma forma presencial com a finalidade de provocar guerra, de provocar tribulação, de provocar sofrimento na vida da igreja. Porque o diabo é arqui-inimigo do Senhor Deus. Então eu sei, tu estás aí aonde está o trono de Satanás. É por isso que eu quero agora fazer uma pausa e, não nesse estudo ainda, mas no próximo Café com Bíblia, eu quero levar vocês para o capítulo 12, 13 e 17 do livro do Apocalipse, para que vocês possam entender quem é a mulher do capítulo 12, quem é o dragão, ou o crocodilo, ou o animal feroz do capítulo 12. Irmãos, a Bíblia chama o diabo de serpente, de animal selvagem, animal feroz. Tem muitos cristãos brincando com a ideia do mal. Satanás não é de brincadeira. Satanás não é aquele cãozinho de estimação doméstico que você tem em casa, que você passa a mão na cabecinha dele, que você traz ele para o teu sofá, leva para a tua cama, que você mima, porque é um animalzinho doméstico que você ama. Não, o diabo, ele é apresentado na Bíblia como um animal feroz. Não brinque com o diabo. De forma alguma, não dê lugar ao diabo. Não pense que o diabo está domesticado, que você conhece todas as funções, todas as estratégias do diabo. O diabo, ele é enganador, ele é sutil e ele pode te surpreender. Ele chega de mansinho, ele é sorrateiro. Então Jesus está dizendo, olha, eu sei que tu habitas, ó igreja de Pérgamo, ó comunidade de Pérgamo, aonde Satanás está, mas eu te guardarei, diz o texto. Eu conheço as tuas obras e onde tu habitas, onde está o trono de Satanás, e que retens o meu nome, e não negastes a minha fé, porque ainda nos dias de Antipas, uma fiel testemunha, Neemã, a palavra hebraica para testemunha fiel, ele imitou, ele viveu a sua fé como Jesus viveu. Então esse Antipas que deu um bom testemunho, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Jesus faz aqui uma série de elogios, coloca-se à disposição da igreja para ajudá-la, compreende o sofrimento da igreja, a angústia da igreja, compreende a tribulação da igreja, daqueles que estão sendo perseguidos, mas Jesus agora traz uma palavra de desafio, porque ele diz, mais algumas coisas, olha, eu não tenho mais nada para falar para vocês do que vocês têm feito por mim, da dinâmica da sua fé, do dinamismo da sua espiritualidade. Eu tenho contra vocês algumas coisas, contra ti. Ele tem contra a igreja, contra os cristãos que viviam em Pérgamo, que estavam seguindo uma certa doutrina, era a Torá, os ensinamentos de Balaão. E aí ele diz, olha, eu tenho contra ti que segue a doutrina de Balaão, a minha lei, a minha Torá, iluminada pelo meu espírito, a minha escritura, os meus ensinamentos, vocês abandonaram um pouco, vocês têm deixado de lado para seguir a Balaão. Quem foi Balaão? Balaão é um personagem muito interessante no Velho Testamento, porque ele foi
convidado por um rei chamado Balaque para amaldiçoar o povo de Deus. E ele não conseguia amaldiçoar. Deus o impediu de amaldiçoar o povo de Deus. Veja que Balaão era um profeta interesseiro, ganancioso. A ganância dele, ele profetizava com o objetivo de extrair fortunas de quem ele fazia as revelações, ou para quem ele direcionava as revelações. E aí, diz o texto, Balaque queria que ele amaldiçoasse Israel, tirasse Israel do caminho de Balaque. E Deus não deixou que Balaão amaldiçoasse Israel. E aí ele reinventa uma estratégia lá no Velho Testamento. Eu sei como é que você vai obter vitória no povo de Deus. Através da sexualidade, através da prostituição. E foram introduzidas dentro da comunidade de Israel mulheres pagãs, das quais os israelitas se agradaram e praticaram algum tipo de imoralidade que desagradou o coração de Deus, ao ponto de Deus passar ao fio da espada todos aqueles que praticavam imoralidade. Aí o Senhor está dizendo, olha, esta doutrina, a doutrina da prostituição, a doutrina da anti-espiritualidade está no meio de vós. Vocês estão se conduzindo. Veja que são dois grupos aqui dentro da igreja. Porque se na igreja de Éfeso estavam os nicolaítas, nós já estudamos sobre os nicolaítas, também dentro da igreja de Pérgamo estavam aqueles que seguiam a doutrina dos nicolaítas, diz o texto, que praticavam sacrifício aos ídolos. Lembrando que Pérgamo era um centro também de sacrifícios pagãos. E Jesus está direcionando esses que cometem todo tipo de prática religiosa que o Senhor abomina. Então, que praticam a prostituição. Assim, tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas. Diz a palavra do Senhor no versículo 16. Por isso, irmãos, Jesus diz, eu odeio, eu aborreço o que tais doutrinas seguem e praticam. Por isso, diz a palavra, arrepende-te, pois. Arrepende-te, pois, quando não em breve virei a ti, e contra eles, diz o texto, contra esta fase vivencial, contra estes grupos que se insurgem contra a minha palavra, eu virei contra eles, batalharei contra eles com a espada da minha boca. Então, irmãos, essa duplicidade de vivência cristã, extremamente vista, observada nos dias de hoje, os cristãos de hoje, a maioria vive um viver duplo. Durante o dia, no trabalho é uma coisa, tem um tipo de comportamento, na igreja um outro tipo de comportamento. Eu estou tão preocupado porque nesse período de quarentena eu percebo o esfriamento, muitos cristãos se desligando da fé, outros extremamente interessados, estão acordando para o Senhor Jesus, estão deixando a sua fé brilhar. O Senhor Jesus, olha, contra esses que seguem tais doutrinas, eu virei contra eles, quando em breve virei contra eles, batalharei contra eles. Jesus vai usar, e sempre usa, a sua palavra. A palavra que corrige é a mesma palavra que solidifica a nossa fé. Com a palavra de Jesus nós somos amados. Jesus apresenta a sua misericórdia, a sua graça, a sua benevolência. Mas esta palavra também é uma palavra restauradora. E aí nós precisamos entender qual é o objetivo do Senhor Jesus. Porque quem tem ouvidos, continua, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E novamente, ao vencedor. Aqui nós temos algo espetacular, porque Jesus está dizendo que ao vencedor dar-lhe-ei uma pedra branca escrita no céu,
Eu penso que Jesus aqui está reservando o melhor para nós no reino, na pátria celestial. Um novo nome escrito, um nome diferente de todos os nomes que temos recebido. Vocês podem lembrar que no Velho Testamento foi assim com Sara, foi assim com Abraão, foi assim com Jacó. Sempre que eles tiveram uma experiência com Deus, eles receberam um novo nome. Nós recebemos na fé cristã o direcionamento de Jesus, e quando chegarmos no céu, cada um vai poder se identificar com Jesus através do seu novo nome. Diz o texto: nome a qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. Então, meus irmãos, Jesus está se preparando, Jesus está harmonizando a sua igreja para recebê-la nas bodas do Cordeiro. Nós temos da boca do Senhor Jesus. O termo hebraico é muito interessante, porque Jesus está falando da sua própria boca, mipi. Ele está direcionando a sua palavra, é da boca do Senhor Jesus. Eu queria lembrar a todos vocês, Jesus estava saindo de Jerusalém, pernoitou em Betânia e estava continuando o seu ministério com seus discípulos. E, num certo momento, lá em Jerusalém, ele havia sido criticado, ignorado, e na estrada com os discípulos, ele se levantou cedo, caminhando antes de meio-dia. Diz a Bíblia que ele teve fome, sede e fome. E ele se aproximou de uma árvore, de uma figueira. A figueira, ela produz tecá, ela produz não apenas o tecá, o tená, que é o fruto, o figo, a videira, a chiquimá, produz este fruto. Mas quando Jesus se aproximou lá da videira, a videira só tinha folhas. Era uma videira bonita, frondosa, cheia de folhas verdes. Jesus sabia que era o tempo, não era um tempo de figos, mas as videiras, as figueiras também produzem o fruto fora do tempo. Então Jesus estava procurando um fruto temporã, um fruto pagá. E aí, quando ele chegou lá, procurou naquela figueira linda e maravilhosa um fruto, com fome, não encontrou naquela figueira fruto algum. E ele então amaldiçoou aquela figueira porque não tinha fruto, não produzia frutos. E os discípulos observaram e questionaram Jesus por que ele amaldiçoou a figueira. Irmãos, nós temos um conceito bem interessante aqui para estudarmos. Jesus, através do próprio João, lá no capítulo 15 até 17, ele disse, olha, capítulo 15, eu sou a videira verdadeira e vocês os ramos que foram enxertados em mim. Todo ramo que não produz fruto deve ser cortado e lançado fora. Um ramo que não produz fruto não tem o interesse do Senhor Jesus. Existem graus de produção de frutos espirituais na fé cristã. E aí o Senhor Jesus está nos instruindo. Como igreja, nós precisamos nos tornar uma figueira, não apenas com folhas, mas uma figueira que produz frutos. O meu principal objetivo hoje para vocês é desafiar. Vamos produzir frutos na fé cristã. Vamos permitir que a palavra do Senhor possa se tornar edificante em nossa vida. O Senhor está colocando diante de nós o desafio da fé cristã. Produza. Depois confira lá em Mateus capítulo 21, dos versículos 18 a 22, Marcos 11 também, vocês vão perceber a estratégia de Jesus chamando os seus discípulos para a verdadeira visão, para a verdadeira convicção da fé. Produzam frutos, vivam o amor, retorne, arrependa-te o mais rápido possível. Lá na igreja de Éfeso, ele manda os efésios observar, olhar, ver, fazer uma reflexão.
depois tornar consciente a mente, através do arrependimento, arrepende-te, para que haja transformação, libertação, e você então possa viver a vida cristã, que é uma vida cristã solícita, uma vida cristã que abrange todos os termos das Sagradas Escrituras para uma vida cristã de bem-estar, bem-estar espiritual, crescimento espiritual, vivência espiritual. É estar perto de Jesus, é conhecer Jesus, é amar Jesus. Que Deus nos abençoe, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, um beijo no coração, cada um de vocês. Lembrando que nós vamos fazer uma pausa agora, vocês já devem aí estar elaborando as suas perguntas para que na próxima etapa do Café com Bíblia hoje, terça-feira, 21 de abril, dia do aniversário do nosso seminário, onde eu estudei lá em Anápolis, toda a Igreja do Senhor Jesus esteja orando, a Igreja Cristã Evangélica ore em favor da nossa instituição, o CETESEB, para que homens e mulheres de Deus sejam ali preparados para esta visão vocacional. Lembrando também de orar em favor das finanças do seminário, das dificuldades que os seminaristas passam nesse momento também de quarentena. Que Deus nos abençoe. Um forte abraço para todos, em nome do Senhor Jesus. Então não deixe agora de formular a sua pergunta. Você pode perguntar e nós vamos tentar responder à luz das Escrituras. Deus nos abençoe. Amém.